a alimentação carnívora e o vegetarianismo. Pergunta: em vista das opiniões variadas e, por vezes, contraditórias, tanto entre as correntes religiosas e profanas, como até entre a classe médica, quanto ao uso da carne dos animais como alimento, gostaríamos que nos desseis amplos esclarecimentos a respeito, de modo a chegarmos a uma conclusão clara e lógica sobre se o regime alimentar carnívoro prejudica ou não o nosso organismo ou influi de qualquer modo para que seja prejudicada a evolução do nosso espírito. Preliminarmente, devemos dizer que no Oriente, como o afirmam muitas das pessoas antivegetarianas, a abstenção do uso da carne como alimento parece prender-se apenas a uma tradição religiosa que os ocidentais consideram como uma absurdidade, dada a diferença de costumes entre os dois povos. Que nos dizeis a respeito? Ramatiz: a preferência pela alimentação vegetariana no Oriente fundamenta-se na perfeita convicção de que, à medida que a alma progride, é necessário também que o vestuário de carne se lhe harmonize ao progresso espiritual já alcançado. Mesmo nos reinos inferiores, a nutrição varia conforme a delicadeza e sensibilidade das espécies. Enquanto o verme disforme se alimenta no subsolo, a poética figura alada do beija-flor sustenta-se com o néctar das flores. Os iniciados hindus sabem que os despojos sangrentos da alimentação carnívora fazem recrudescer o atavismo psíquico das paixões animais e que os princípios superiores da alma devem sobrepujar sempre as injunções da matéria. Raras criaturas conseguem libertar-se da opressão vigorosa das tendências hereditárias do animal, que se fazem sentir através da sua carne. Pergunta: mas a alimentação carnívora, principalmente no Ocidente, já é um hábito profundamente estratificado no psiquismo humano. Cremos que estamos tão condicionados organicamente à ingestão de carne que sentir-nos-íamos debilitados ante a sua mais reduzida dieta. Ramatiz: já tendes provas irrecusáveis de que podeis viver e gozar de ótima saúde sem recorrerdes à alimentação carnívora. Para provar o vosso equívoco, bastaria considerar a existência em vosso mundo de animais corpulentos e robustos, de um vigor extraordinário e que, entretanto, são rigorosamente vegetarianos, tais como o elefante, o boi, o camelo, o cavalo e muitos outros. Quanto ao condicionamento biológico pelo hábito de comerdes carne, deveis compreender que o orgulho, a vaidade, a hipocrisia ou a crueldade também são estigmas que se forjaram através dos séculos, mas tereis que eliminá-los definitivamente do vosso psiquismo. O hábito de fumar e o uso imoderado do álcool também se estratificam na vossa memória etérica. No entanto, nem por isso os justificais como necessidades imprescindíveis das vossas almas invigilantes. Reconhecemos que, através dos milênios já vividos, para a formação de vossas consciências individuais, fostes estigmatizados com o vitalismo etérico da nutrição carnívora. Mas importa reconhecerdes que já ultrapassais os prazos espirituais demarcados para a continuidade suportável dessa alimentação mórbida e cruel. Na técnica evolutiva sideral, o estado psicofísico do homem atual exige urgente aprimoramento no gênero de alimentação. Esta deve corresponder também às próprias transformações progressistas que já se sucederam na esfera da ciência, da filosofia, da arte, da moral e da religião. O vosso sistema de nutrição é um desvio psíquico, uma perversão do gosto e do olfato.
Aproximai-vos consideravelmente do bruto, nessa atitude de sugar tutanos de ossos e de ingerirdes vísceras na feição de saborosas iguarias. Estamos certos de que o comando sideral está empregando todos os seus esforços a fim de que o terrícola se afaste, pouco a pouco, da repugnante preferência zoofágica. Pergunta: devemos considerar-nos em débito perante Deus devido à nossa alimentação carnívora quando apenas atendemos aos sagrados imperativos naturais da própria vida? Ramatiz: embora os antropófagos também atendam aos sagrados imperativos naturais da vida, nem por isso endossais os seus cruentos festins de carne humana, assim como também não vos regozijais com as suas imundícies à guisa de alimentação ou com as suas beberragens repugnantes e produtos da mastigação do milho cru. Do mesmo modo como essa nutrição canibalesca vos causa espanto e horror, também a vossa mórbida alimentação de vísceras e vitualhas sangrentas, ao molho picante, causa terrível impressão de asco às humanidades dos mundos superiores. Essas coletividades se arrepiam em face das descrições dos vossos matadouros, charqueadas, açougues e frigoríficos, enodoados com o sangue dos animais e a visão patética de seus cadáveres esquartejados. Entretanto, a antropofagia dos selvagens ainda é bastante inocente, em face do seu apoucado entendimento espiritual. Eles devoram o seu prisioneiro de guerra na cândida ilusão de herdar-lhe as qualidades intrépidas e o seu vigor sanguinário. Mas os civilizados, para atenderem às mesas lautas e fervilhantes de órgãos animais, especializam-se nos caldos epicurísticos e nos requintes culinários, fazendo da necessidade do sustento uma arte enfermiça de prazer. O silvícola oferece o tacape ao seu prisioneiro, para que ele se defenda antes de ser moído por pancadas. Depois, rompe-lhes as entranhas e o devora, famélico, exclusivamente sob o imperativo natural de saciar a fome. A vítima é ingerida às pressas, cruamente, mas isso se faz distante de qualquer cálculo de prazer mórbido. O civilizado, no entanto, exige os retalhos cadavéricos do animal na forma de suculentos cozidos ou assados a fogo lento. Alega a necessidade de proteína, mas atraiçoa-se pelo requinte do vinagre, da cebola e da pimenta. Desculpa-se com o condicionamento biológico dos séculos em que se viciou na nutrição carnívora, mas sustenta a lúgubre indústria das vísceras e das glândulas animais enlatadas, paraninfa a arte dos cardápios da necrofagia pitoresca e promove condecorações para os mestres cucas da culinária animal. Os frigoríficos modernos que exaltam a vossa civilização, construídos sob os últimos requisitos científicos e eletrônicos, concebidos pela inteligência humana, multiplicam os seus aparelhamentos mais eficientes e precisos com o fito da matança habilmente organizada. Notáveis especialistas e afamados nutrólogos estudam o modo de produzir em massa o melhor presunto ou a mais deliciosa salsicharia à base de sangue coagulado. Os capatazes, endurecidos na lide, dão o toque amistoso e fazem o convite traiçoeiro para o animal ingressar na fila da morte. Magarefes exímios e curtidos no serviço fúnebre conservam a sua fama pela rapidez com que esfolam o animal ainda quente nas convulsões da agonia. Veterinários competentes examinam minuciosamente a constituição orgânica da vítima e colocam o competente sadio para que o ilustre civilizado não sofra as consequências patogênicas do assado ou do cozido das vísceras animais.
Turistas, aprendizes e estudantes, quando visitam os colossos modernos que são edificados para a indústria da morte, onde os novos Sansões guilhotinam em massa o servidor amigo, pasmam-se com os extraordinários recursos da ciência moderna. Aqui, os guindastes, sob genial operação mecânica, erguem-se manchados de rubro e despejam sinistras porções de vísceras e rebotalhos palpitantes. Ali, aperfeiçoados cutelos, movidos por eficaz aparelhamento elétrico, matam com implacável exatidão matemática. Acolá, fervedores, prensas, esfoladeiras, batedeiras e trituradeiras executam a lúgubre sinfonia capaz de arrepiar os velhos caciques, que só devoravam para matar a fome. Em artísticos canais e regos, construídos com os azulejos da exigência fiscal, jorra continuamente o sangue rútilo e generoso do animal sacrificado para a glutonice humana. Mas o êxito da produção frigorífica ainda melhor se comprova sob genial disposição. Elevadores espaçosos erguem-se implacáveis, sobrecarregados de suínos, e os depositam docemente sobre o limiar de bojudos canos de alumínio, inclinados na feição de montanha-russa. Rapidamente, os suínos são empurrados em fila pelo interior dos canos polidos e deslizam velozmente em grotescas e divertidas oscilações para mergulharem vivos, de súbito, nos tanques de água fervente, a fim de se ajustarem à técnica e à sabedoria científica modernas que assim favorecem a produção do melhor presunto da moda. Quantos suínos precisarão ainda deslizar pela tétrica montanha-russa, criação do mórbido gênio humano, para que possais saborear o vosso delicioso presunto no lanche do dia? Pergunta: esses métodos eficientes e de rapidíssima execução na matança que se processa nos matadouros e frigoríficos modernos evitam os prolongados sofrimentos que eram comuns no tipo de corte antigo, não é verdade? Ramatiz: pensamos que o senso estético da divindade há de sempre preferir a cabana pobre que abriga o animal amigo ao matadouro rico que mata sob avançado cientificismo da indústria fúnebre. As regiões celestiais são paragens ornadas de luzes, flores e cores, onde se casam os pensamentos generosos e os sentimentos amoráveis de suas humanidades cristificadas. Essas regiões também serão alcançadas um dia, mesmo por aqueles que constroem os tétricos frigoríficos e os matadouros de equipo avançado, mas que não se livrarão de retornar à Terra para cumprir em si mesmos o resgate das torpezas e das perturbações infligidos ao ciclo evolutivo dos animais. Os métodos eficientes da matança científica, mesmo que diminuam o sofrimento do animal, não eximem o homem da responsabilidade de haver destruído prematuramente os conjuntos vivos que também evoluem, como são os animais criados pelo Senhor da vida. Só Deus tem o direito de extingui-los, salvo quando eles oferecem perigo para a vida humana, que é um mecanismo mais evoluído na ordem da criação. Pergunta: surpreendem-nos as vossas asserções algo vivas. Muita gente não compreende ainda que essa grave impropriedade da alimentação carnívora causa-nos tão terríveis consequências. Será mesmo assim? Ramatiz: o anjo, já liberto dos ciclos reencarnatórios, é sempre um tipo de suprema delicadeza espiritual. A sua tessitura diáfana e formosa e seu cântico inefável aos corações humanos não são produtos dos fluidos agressivos e enfermiços dos pâtés de foie gras, pasta de fígado hipertrofiado,
da famigerada dobradinha ao molho pardo ou do repasto albumínico do toucinho defumado. A substância astral inferior, que exuda da carne do animal, penetra na aura dos seres humanos e lhes adensa a transparência natural, impedindo os altos voos do espírito. Nunca havereis de solucionar problema tão importante com a doce ilusão de ignorar a realidade do equívoco da nutrição carnívora e, quiçá, tarde demais para a desejada solução. Expomo-vos aquilo que deve ser meditado e avaliado com urgência, porque os tempos são chegados e não há subversão no mecanismo sideral. É mister que compreendais com toda a brevidade que o veículo perispiritual é poderoso imã que atrai e agrega as emanações deletérias do mundo inferior, quando persistis nas faixas vibratórias das paixões animais. É preciso que busqueis sempre o que se afina aos estados mais elevados do espírito, não vos esquecendo de que a nutrição moral também se harmoniza à estesia do paladar físico. Em verdade, enquanto os lúgubres veículos manchados de sangue percorrem as vossas ruas citadinas para despejar o seu conteúdo sangrento nos gélidos açougues e atender às filas irritadas à procura de carne, muitas reencarnações serão ainda precisas para que a vossa humanidade se livre do deslize psíquico que sempre há de exigir a terapia das úlceras, cirroses hepáticas, nefrites, artritismo, enfartes, diabetes, tênias, amebas ou uremias. Pergunta: por que motivo considerais que o homem se inferioriza ao selvagem na alimentação carnívora se ele usa de processos eficientes que visam evitar o sofrimento do animal no corte? Não concordais em que o homem também atende à sua necessidade de viver e se subordina a um imperativo nutritivo que lhe requer uma organização industrial? Ramatiz: o selvagem, embora feroz e instintivo, serve-se da carne pela necessidade exclusiva de nutrição e sem transformá-la em motivos para banquetes e libações de natureza requintada. Entre os civilizados, entretanto, revivem esses mesmos apetites do selvagem, mas, paradoxalmente, de modo mais exigente, servindo de pretexto para noitadas de prazer, sob as luzes fulgurantes dos luxuosos hotéis e restaurantes modernos. Criaturas ruidosas, álacres e que apregoam a posse de genial intelecto, devoram em mesas festivas os cadáveres dos animais regados pelos temperos excitantes, enquanto a orquestra famosa executa melodias que se casam aos odores da carne carbonizada ou do cozido fumegante. Mas sabei que as poéticas e sugestivas denominações dos pratos, expostas nos cardápios afidalgados, não livram o homem das consequências e da responsabilidade de devorar as vísceras do irmão inferior. Apesar dos floreios culinários e do cardápio de iguarias sui generis que tentam atenuar o aspecto repugnante das vitualhas sangrentas, os homens carnívoros não conseguem esconder a realidade do apetite desregrado humano. Aqui, a designação de dobradinha à moda da casa apenas disfarça o repulsivo ensopado de estômago de boi. Ali, os sugestivos miúdos à milanesa são apenas retalhos de vesículas e fígado traindo o sabor amargo da bilis animal. Acolá, os apetitosos rins no espeto não conseguem sublimar a sua natureza de órgãos excretores da albumina e da ureia, que ainda se estagnam sob o cutelo mortífero. Embora se queira louvar o esforço do mestre culinário,
o mocotó à europeia não passa de viscoso mingau de óleo lubrificante de boi abatido. Os frios à americana não vão além de vitualha sangrenta, e a feijoada completa é apenas um nauseante charco de detritos cozidos na imundície do chouriço denegrido, dos pés, películas e retalhos arrepiantes do porco, que ainda se misturam à ureia da banha gordurosa. É evidente que se deve desculpar o bugre ignorante que ainda se subjuga à nutrição carnívora e perverte o seu paladar porque a sua alma atrasada ignora a soma de raciocínios admiráveis que ao civilizado já é dado movimentar na esfera científica, artística, religiosa e moral. Enquanto os banquetes pantagruélicos dos Césares romanos marcam a decadência de uma civilização, a figura de Gandhi, sustentado a leite de cabra, é sempre um estímulo para a composição de um mundo melhor.